Nessa terceira videoaula de introdução ao R, nós vamos ver uma introdução a trabalho com gráficos no R. É importante salientar aqui que o R possui diversas bibliotecas que possuem, por sua vez, muitos tipos diferentes de gráficos. Aqui nós vamos utilizar alguns gráficos básicos do próprio R, algumas funções gráficas nativas do próprio R. Bom, voltando à nossa aula, né? Da aula passada, nós estávamos trabalhando com esse arquivo, que é o arquivo da UCI de doenças cardíacas. Então, na aula passada a gente falou sobre esse arquivo. Eu vou fazer a leitura novamente desse arquivo, né? Conames, que é para fazer a leitura do nome das colunas. Então agora nós temos a nossa tabela de dados com o nome data e todas as colunas já devidamente nomeadas de acordo com o próprio site que eu já indiquei para vocês, né? Então na última aula a gente viu como selecionar, por exemplo, alguns dados da tabela. Agora nós vamos ver como a gente criar tabelas de frequência e plotar essas tabelas de frequência, fazendo vários tipos de plotagem. Então, para eu criar uma tabela, eu posso usar o comando table. Por exemplo, eu vou criar eu vou dar o comando table para a coluna sex, que é uma coluna que possui apenas valores de 0 e 1. E essa tabela, esse comando, ele mostra no formato tabela, certo? Ele conta quantas variáveis tem, do 0, tem 97 variáveis do tipo 0 e 206 variáveis do tipo 1. Eu posso também ver isso no formato de proporção. Então, se eu quiser ver o formato de proporção de valores percentuais, então eu uso o comando propTable. Então, propTable dá o percentual, o valor, né? Se você multiplicar por 100 aqui, né? Você vai ter o valor percentual, certo? De cada um desses dois campos. Um primeiro gráfico simples para visualizar seria o gráfico de barras, né? É o chamado bar plot. O bar plot, se eu dar simplesmente o comando tb, né, tb, que é a tabela que eu estou usando, ele vai me plotar uma tabela simples, né, com os valores de 0 e 1 plotados. Aqui essa tabela. Eu posso fazer a mesma coisa, tá? Utilizando o propTable, né? Para ter esses valores em percentual. Por exemplo, bar plot. Você vai ter que ter basicamente a mesma proporção, porém agora a escala é uma escala diferenciada. Podemos então, vamos ver agora outro campo, um outro campo e ver como esse campo se comporta utilizando esse mesmo comando. Vou utilizar agora um campo numérico, né? Um campo que tem valores numéricos, por exemplo, o de frequência. Vamos ver aqui o de frequência cardíaca. Esse aqui é o de frequência cardíaca máxima. Então, vamos só mostrar aqui que ele tem valores discretos, certo? Valores discretos. E eu posso usar essa mesma tabela, esse mesmo comando, vou dar esse comando table, para esses valores discretos. Se eu fizer isso, observe que os meus dados ficam tabulados, porém muito grande, porque tem vários valores.
associados a cada um desses valores discretos. Por exemplo, o valor 96 teve 2 ocorrências dele. O valor 126 houveram 4 ocorrências deles, e assim sucessivamente. Eu posso também plotar essa tabela usando o comando plot. Então, no comando plot eu vou ter um gráfico, né, mostrando toda a distribuição dos valores. Então aqui é um gráfico de distribuição de valores. Da mesma forma eu posso fazer usando, vou criar aqui uma variável para esses mesmos valores, só que proporcionais, né? Usando prop table, vou usar aqui na tabela. Então, prop table vai ficar com os valores, né, percentuais. Eu posso aqui multiplicar por 100, né, para menos 100 vezes 100. E aí eu tenho os valores percentuais, né, de cada um desses campos. Então eu posso agora também, se eu quiser, fazer vários tipos de plot. Eu vou plotar esse gráfico, certo? Usando TBR. E agora ele está na escala percentual, certo? Imagina agora que eu quero ver esses mesmos valores, só que um crescimento acumulativo, somando, né? Crescendo cumulativamente. Então eu uso a função, eu vou usar aqui a função consum e vou usar essa tabela TBR. Quando eu plotar isso daqui, eu vou também dizer que eu quero o tipo igual a S, porque esse tipo S tem vários tipos de plot, certo? Eu não estou mostrando isso aqui nessa videoaula, mas vale a pena vocês olharem depois no próprio documento do plot, né? do comando plot, vários formatos de linhas, de símbolos que são plotados no gráfico. Nesse caso aqui a gente tem uma linha, né? E esse gráfico aqui vai mostrando o crescimento acumulativo, né, dos valores de TBR, né, que são os valores percentuais acumulativos. Então podemos querer também mostrar um gráfico que representa o histograma de valores, os valores plotados no formato de histograma. Então, para isso, tem um comando hist, né? O comando hist, e vou colocar aqui os dados que a gente está utilizando, que é os valores máximos de batimento cardíaco. Se eu fizer apenas isso, ele me dá o histograma desses valores. Podemos também, se quisermos visualizar esses dados, né, como eles foram organizados, usar o comando plotf para ele não plotar. Então, esse comando plotf faz com que ele não plote. Ele não plote e ele mostra aqui todos os atributos do histograma. Então, nós temos aqui os pontos de parada de cada classe. Então, o primeiro foi de 0 a 70, o segundo de 70 a 80 e assim sucessivamente, né, até 210. A quantidade de elementos em cada uma dessas classes, a densidade, né, que era outra coisa que você pode utilizar para plotar, né, seriam os valores relativos, né, os valores percentuais, os valores relativos das quantidades. Nós temos também os valores médios aqui, né, os valores médios de cada um desses pontos, né, de cada uma dessas classes, os valores médios.
temos o nome, né, o nome da variável e outras variáveis mais. Mas os mais importantes são essas. Com isso são os dados que você pode colher do histograma, ou seja, da distribuição de valores, né, que você tem desenhando esse histograma. Isso aí nos ajuda também a verificar como os nossos dados eles estão dispersos, né, em torno dos valores médios. Então aqui eu tenho mais ou menos os valores médios e a gente vê que os valores tendem a ser um pouco maior do que os valores médios, né? Esse histograma vem nos mostrar exatamente isso. Uma outra forma também de visualizar a distribuição dos nossos dados é usando o comando boxplot, né? O comando boxplot ele dá uma visão da distribuição dos nossos dados. Então, os nossos dados, se a gente observar aqui, eles estão distribuídos do menor ao maior valor, com a média, esse valor aqui seria o valor médio. Então, imagine agora você olhando o histograma, né? Esse aqui seria o lado direito do histograma, esse lado aqui o lado esquerdo do histograma, e aqui os valores médios. E a maior parte dos valores oscilando entre esse ponto e esse. Aqui estão os valores extremos do nosso conjunto de dados. Então, o boxplot também é uma ferramenta muito importante, né, e fácil de ser utilizado, visto que é apenas o comando boxplot e nós já temos o boxplot pronto. Nós podemos também fazer outros gráficos, por exemplo, eu posso querer um gráfico de pizza, né, aquele famoso gráfico de pizza. Ops, perdão, é pi. Então, gráficos fica meio complicado porque tem muitos valores. Eu vou botar o do sexo aqui, que só tem 2 valores. Deixa eu recuperar aqui o do valor sexo. Só tem 2 valores, fica fácil de visualizar neste formato. Bom, podemos fazer várias modificações no nosso ambiente gráfico. Por exemplo, eu posso querer dividir essa tela em 2 telas. Para isso, eu vou usar o comando par, que modifica a nossa tela de visão, nossa visão, nossa área de plotagem. Certo? Então, eu vou usar o comando par, usando o argumento, né? O argumento mFrom, e dizendo aqui quantas linhas e colunas eu quero. Por exemplo, se eu quiser 2 linhas e 1 coluna, então eu dou esse comando aqui, dizendo que eu vou separar minha área de gráfico em 2 linhas e 2 colunas. Isso não modifica muita coisa não, mas quando eu for plotar, eu vou plotar aqui o histograma, esse histograma que a gente trabalhou aqui, de threshold, e vou também plotar o histograma dos dados do coração, que é do batimento cardíaco, né? Tanto um como o outro, só que aqui é máximo e o de cima são os valores iniciais de batimento cardíaco. Então, se eu der esse comando, você vê que ele separa em 2 áreas. Eu vou dar um zoom aqui para a gente visualizar melhor esse histograma. E se você observar, você vê que eles têm os dois uma distribuição diferente uma da outra. Então isso ajuda a gente a visualizar, por exemplo, a comparação entre vários tipos de gráficos. Nós podemos também acrescentar, se eu quiser, na verdade, antes de acrescentar alguma coisa, eu vou voltar aqui o comando para ele desenhar apenas uma linha, né? Uma linha e uma coluna, voltar ao normal, certo? Acho que eu vou botar isso aqui embaixo para dar continuidade, né? Deixar o 2 aqui, para dar continuidade. E agora eu vou colocar esse comando aqui, né?
Vou dar o comando, ele vai me desenhar apenas lá, né? Como você está vendo aí na tela aqui do lado direito. Eu posso inserir linhas se eu quiser. Então, para eu inserir uma linha, certo? Eu vou usar, por exemplo, eu vou usar o comando lines. E eu vou mostrar aqui a densidade acumulada, certo? Como se fosse uma linha de densidade desses dados, não densidade acumulada, de densidade desses dados. Então vou usar o comando density para ele desenhar a curva, veja a linha de densidade desses dados. Então a linha da densidade da distribuição desses dados. Então deixa eu colocar novamente aqui o comando. Ops, aconteceu algum problema aqui. Bom, aqui foi, deixa eu ver, foi porque, já sei, foi porque como os valores são probabilísticos, né, eu tenho que dizer que aqui ele precisa ser a probabilidade dos valores. Então eu vou colocar o histograma não dos valores brutos, mas da probabilidade desses valores. Então vou usar aqui o comando true e vou plotar. Agora ele me dá em densidade de probabilidade, né? Não seria histograma de densidade de probabilidade. E agora sim a linha de densidade de probabilidade usando o comando lines. Aqui. Vou trabalhar melhor. Ops. Deixa eu também para cá. Certo. Bom, podemos também trabalhar com cores no nosso sistema. Para isso, basta a gente usar o comando col, que irá nos dar, desenhar, pintar, né, com a cor que a gente deseja. Por exemplo, eu vou botar aqui a cor blue. Ele me pinta com a cor blue. Lines também podemos fazer a mesma coisa. Posso colocar aqui uma cor yellow. Vamos colocar uma cor yellow. E aí ele plota com a cor amarela. Ficou pequenininho aqui, mas se a gente dá um zoom, a gente vê aqui a corzinha amarela, né, na nossa linha que estamos desenhando. Então, outra coisa que a gente pode fazer é colocar nomes, né? Aqui a gente tem, por exemplo, o nome do histograma, que não está um nome legal. Eu posso colocar um nome usando o comando main. Então, posso botar, por exemplo, histograma. E aí ele modifica lá o nome no meu histograma. Eu posso também modificar os eixos X e o eixo. Para isso, eu uso o comando xlab. X aqui é valores. Então, se eu der o comando, X está errado aqui, né? Verdade, verdade é xlab. E aí ele coloca lá o nome valores, né? E aqui é densidade mesmo, a densidade. A gente pode botar, se eu quiser botar, né? Y lab densidade. Eu posso também querer colocar textos dentro do meu histograma, né? Textos em posições particulares. Para isso, eu vou usar aqui o comando text. Vou colocar aqui uma posição, né, do texto, sei lá, x igual a... Como está ali os valores, vou botar o valor 80 para x, y igual a 0, vou botar 1.
certo? Para a gente testar, né? Vamos ver se esses valores vão estar dentro. Eu acho que vai ficar fora do que eu quero, né? E aqui eu escrevo o texto, por exemplo, valor, sei lá, vou colocar um texto aqui qualquer. Infelizmente ficou fora, né, do nosso campo de visão esse texto aqui que a gente está querendo colocar. Sei lá, vou botar y igual a 10. Ele está fora porque os valores aqui do y estão muito pequenos. Então ele está plotando um valor muito alto, até para esse valor aqui. Então vamos corrigir esse valor aqui, colocando, sei lá, 0.01, para ele ficar bem ali naquela posiçãozinha ali. Olha lá, não apareceu lá. Para eu botei 80, ele está aqui bem pertinho. Eu posso também escolher uma posição, né, e plotar ele em cima com que eu quero, o valor que eu quero colocar. Então, outras funções gráficas são possíveis, né? Por exemplo, a gente pode querer plotar, fazer um retângulo dentro dessa nossa figura. Então eu uso o comando rect. Vou colocar aqui os valores. Por exemplo, eu quero plotar de 80. Primeiro ponto, né? Que aqui a gente vai colocando os pontos, certo? Então o primeiro ponto x80, 85. Umas coisas meio estranhas ali, mas tudo bem. 0.01 até, sei lá, 90,019. Você vê que fica uma coisa, como eu falei, né? Fica uma coisa estranha, né? Sem dúvida, mas só para dar a ideia de que a gente pode plotar, né, retângulos, figuras. Por exemplo, se eu quisesse uma opção de mostrar, né, de visualizar um ponto específico. Então eu vou e colocaria esse retângulo sobre esse ponto específico que eu estou querendo destacar no meu histograma, todos esses comandos que eu usei para histograma, eles também servem para o plot, né? Que você pode estar utilizando, então, formatando o seu arquivo de várias formas, seu gráfico de várias formas. Vejam que aqui também a gente tem a opção para exportar. Eu posso tanto exportar para uma imagem, como salvar para um PDF ou copiar para a área de memória. Né? Essas são as três opções que ele dá. Então eu posso, se eu quiser, escolher o formato que eu quero, né, exportar, diretório que eu vou salvar e simplesmente salvar com o nome, né? Coloca aqui o nome e simplesmente salvar esse arquivo. Né? Então a gente pode visualizar também esse arquivo depois que ele tiver salvo, né? E assim você pode exportar seu gráfico para colocar dentro do seu trabalho, de onde você está usando. Bom, com isso a gente dá essa introdução a gráfico só de forma simples, como eu falei, né? Existem muitos outros recursos que podem ser, inclusive bibliotecas gráficas como ggplot, ggplot2, né? Que tem uma coleção muito boa de gráficos que podem ser explorados, mas a ideia principal de plotar dados em R foi colocada aqui. As outras seguem mais ou menos essa mesma ideia, só que com as funções próprias de cada biblioteca. Até a próxima aula.